Olá, aprendizes da história, tudo bom? Sou a professora Andréa Mendes e hoje nós vamos conversar sobre evolucionismo e os primeiros hominídeos. A história da espécie humana começa há mais de 5 milhões de anos no coração da África, quando surgiram os primeiros primatas que se destacaram dos demais e passaram a andar sobre duas pernas. É o bipedismo que vai fazer então a diferença entre nós humanos e os símios. A partir então desse primeiro primata, chamado na época de Australopithecus ou macaco do sul, nós temos então uma evolução nos milhões de anos que se processam até chegar na nossa espécie. Na verdade, não foram só os seres humanos que evoluíram, mas os animais também passaram por diversos processos de evolução e alguns até não resistiram às mudanças na natureza, no meio ambiente e entraram em extinção. Em relação à espécie humana, nós tivemos então essa evolução do Australopithecus para o gênero Homo. E a partir daí nós tivemos então sucessivas ondas de evolução que nos deram um panorama de como teria sido então essa nossa jornada para a hominização. Inicialmente teria sido então com o Homo habilis, um dos primeiros da nossa espécie a utilizar-se de ferramentas confeccionadas com o que era possível ter no meio ambiente. Então, um osso, uma concha, uma fibra, uma madeira. Então, a primeira forma de contato, de modificação do meio ambiente desse hominídeo foi justamente transformando as coisas ao seu redor em ferramentas. Depois do Homo habilis, nós tivemos então uma outra jornada de evolução que foi continuada pelo Homo erectus. O Homo erectus recebeu este nome porque ele foi o primeiro a andar com a coluna totalmente ereta, os fósseis nos provam isso, mas muito mais. Foi o primeiro a sair do continente africano e ir para outras regiões do planeta. Então ele teria sido responsável então por uma grande migração que acabou ajudando a povoar quase todo o nosso território. Depois do Homo erectus, nós vamos ter então o aparecimento de dois, como eu posso dizer para vocês, de dois grupos humanos muito diferentes. O Homo neanderthalensis e o Homo sapiens. Nós sabemos pelas evidências arqueológicas encontradas principalmente na Europa que o homem de Neandertal, como foi batizado, ele não sobreviveu à última era da glaciação ou à última era do gelo. E por essa razão ele foi extinto, deixando apenas o Homo sapiens para continuar a jornada evolutiva que chegou até o Homo sapiens sapiens, ou seja, nós. O Homo sapiens sapiens, ele tem o seu aparecimento na história da humanidade há mais ou menos 100 mil anos. Então vejam que é bastante recente se comparado com os mais de 5 milhões de anos, que nos separam dos australopitecos. Porém, é importante lembrar que é justamente o Homo sapiens que vai fazer, então, o seu aparecimento no planeta e vai povoar todas as regiões. É importante lembrar que nós temos como verificar e averiguar esse desenvolvimento graças aos achados arqueológicos e ao trabalho com os fósseis. Sabemos, por exemplo, que o período da pré-história ele tem duas áreas bem distintas, duas épocas bem distintas. Uma primeira época chamada de Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, quando os primeiros grupos humanos eram nômades, viviam da caça, da coleta, da pesca. E nós vamos ter um outro período chamado de Neolítico. Nesse período, ou Idade da Pedra Polida, não só foram modificadas as técnicas de produção de ferramentas, mas também homens e mulheres descobriram como controlar a natureza através do plantio e através da criação de animais. Então é no período neolítico que nós temos o surgimento da agricultura e da pecuária. Após essa fase,
acontece a descoberta do uso dos metais. Então, o período final seria chamado de Idade dos Metais, que vai marcar então o surgimento de grupos sociais mais fortes, mais coesos, que vão acabar dando origem às primeiras civilizações mundiais. Então, na próxima, conversa nossa, nós vamos falar um pouquinho sobre como foi essa transição da pré-história para a Idade Antiga, e nós vamos também conversar sobre os primeiros habitantes da América. Então, um forte abraço, espero que vocês fiquem bem e aguardo vocês na nossa próxima conversa. Tchau, tchau!